Olá, vamos para a nossa segunda aula do nosso curso Controles Financeiros Básicos nas Empresas. E o assunto dessa aula são as principais causas da falta de recursos nas empresas. A primeira delas, e a mais grave, a mais importante, está aí, ó, aumento descontrolado das vendas, implicando em maior volume de compras e de custos pela empresa. Muitas empresas vendem a prazo, né, e compram também a prazo. Só que, às vezes, há um desencontro muito grande entre o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. E isso gera um problema muito grande, que é o aumento da necessidade de capital de giro. E o pior, quando as vendas aumentam, nesse caso, né, quando há desencontros de recebimentos e pagamentos, um aumento de vendas acaba piorando a situação, né? Porque aumentando vendas, a empresa terá mais lucro. Mas o grande problema é que, com esse aumento de venda, o custo financeiro pode aumentar muito e acaba inviabilizando esse lucro. Então, é muito importante que a gente faça uma análise muito bem feita, né, desse prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento, antes de preocupar em aumentar as vendas da empresa. Em muitos casos, o aumento de vendas pode ser fatal, infelizmente, por causa desse descontrole entre os prazos médios de pagamento e o prazo médio de recebimento. Então, nem sempre aumentar vendas é a saída para a competitividade da empresa. Precisamos ficar muito atentos a isso. E é analisando o fluxo de caixa que nós vamos saber se esse aumento de vendas é saudável ou não. Bom, uma outra causa da falta de recursos nas empresas é a insuficiência de capital próprio e utilização de capital de terceiros em proporção excessiva, em consequência, aumentando o grau de endividamento. Então, algumas empresas não têm quase que capital próprio nenhum. Aí fica difícil. Se ela trabalha sempre com capital de terceiros, o custo disso é muito elevado, porque ela está sempre aumentando o seu grau de endividamento e o nosso dinheiro é muito caro, né? Então, a insuficiência de capital próprio é um problema sério. As empresas precisam de ter um capital de giro, precisam de ter um capital próprio. Se não tem, é importante que sejam definidas ações para que a empresa consiga o mais rápido possível ter um capital próprio, para evitar esse endividamento aí em proporção excessiva, né? Utilizando capital de terceiros em proporção excessiva, porque, infelizmente, isso é muito caro no Brasil. Então, nós temos aí, ó, duas causas importantíssimas da falta de recursos nas empresas, que nós temos sempre que ficar atento. A primeira delas é o aumento descontrolado das vendas. Temos que analisar isso com muito cuidado. E uma outra, né, a segunda causa, é a insuficiência de capital próprio e utilização de capital de terceiros em proporção excessiva. Isso é muito complicado. Bom, vamos para outra causa. Bom, então temos aí, ó, investimentos operacionais ou não operacionais acima da capacidade da empresa, comprometendo-se assim o capital de giro. Muitas empresas perdem o capital de giro fazendo investimentos, que sejam tanto, às vezes, operacionais mesmo, investimentos na empresa, ou investimentos fora da empresa, né? Saída de capitais da empresa, temos que ter muito cuidado, né? Que seja para investimentos dentro da empresa ou fora da empresa, a gente
precisa de analisar isso com muito cuidado, porque senão vai comprometer o fluxo de caixa da empresa. Então, antes de fazer investimentos, é importante analisar o fluxo de caixa. E uma outra causa está aqui, ó, política de compras, né? Os prazos negociados com os fornecedores devem ser analisados de acordo com o fluxo de caixa da empresa. Né? Infelizmente, muitas empresas, ao fazer as compras, não levam em consideração o fluxo de caixa. E aí gera problemas sérios, né, na área financeira da empresa. Então, é muito importante, né, quem faz as compras da empresa ficar atento ao fluxo de caixa. É o fluxo de caixa que vai nos dizer, né, quais são as melhores datas para pagamento. Isso é fundamental, né, porque se não tiver essa preocupação, a necessidade de capital de giro pode aumentar de maneira desnecessária, né, só porque a pessoa que fez as compras não teve o cuidado de olhar para o fluxo de caixa da empresa. Bom, vamos às próximas causas. Excesso de despesas não operacionais também pode comprometer a necessidade de capital de giro, né? Muitas empresas têm despesas não operacionais em excesso, né? Então, por exemplo, muitas renegociações de impostos, né? Impostos são despesas operacionais, mas só daquele período, né? Por exemplo, se a empresa faz uma renegociação de impostos, isso aí já não é operacional desse exercício. Foi operacional de exercícios anteriores, né, de períodos anteriores, mas nesse período agora não é mais operacional. Então, tem que ter muito cuidado quando a empresa for fazer uma negociação, né, de uma dívida, principalmente de impostos, olhar prazo, ver se a empresa consegue pagar essas despesas não operacionais, né? Porque às vezes o excesso de despesas não operacionais acabam inviabilizando o fluxo de caixa, ou seja, aumentam a necessidade de capital de giro, né? Uma outra causa, aumento exagerado nos prazos de venda pela empresa. Às vezes, na ânsia de querer vender mais, aumentar as vendas, às vezes a empresa né, faz aumentos no prazo de venda, né, para vender mais. Isso aí tem que ter muito cuidado. Será que a empresa tem capital de giro para bancar isso? Né? Porque se vai aumentar as vendas por meio de aumento de prazo nas vendas, a necessidade de capital de giro vai aumentar muito. Então, nós temos que analisar o fluxo de caixa, porque tomar uma decisão dessa sem olhar o fluxo de caixa pode ser fatal. Você vai aumentar as vendas, vai aumentar seu lucro, mas o seu lucro vai todo embora nas despesas financeiras, e não vale a pena, né? Outra causa, necessidade de aumento de estoque para reservas em época de risco de falta de mercadorias. Então, às vezes, né, algumas empresas, infelizmente, têm esse problema, né? Matéria-prima, por exemplo, precisa de estocar em determinado período, porque né, no período seguinte pode faltar, e aí você vai ter um estoque muito grande, e aí vai acabar comprometendo a necessidade de capital de giro. Então, tem que ter muito cuidado com isso e analisar, né, analisar isso aí com muito carinho e ver como que pode fazer para diminuir esse aumento de estoque, porque né, qualquer aumento de estoque né, acima do que a empresa vai realmente utilizar, né, é muito complicado, porque a necessidade de capital de giro vai aumentar muito. Bom, uma outra causa, né, baixo giro de estoques, né, quando o giro de estoque fica muito baixo, quando que o giro de estoque fica baixo? Quando diminui as vendas, ou então quando compram além do que é necessário, né? Então, por exemplo, quando as vendas caem, o giro de estoque também cai, a não ser que
o comprador fique atento e passe a comprar menos, né? Aí o giro de estoque pode ser mantido. Então, o comprador tem que ter muito esse feeling aí na hora de comprar, né? O período daqui para frente vai ser um período de que espera-se aumento de vendas. Aí sim, então vamos comprar um pouco mais. Ou então o período é um período normalmente de retração de vendas, vamos comprar um pouco menos, né? Então, controlar o estoque, o giro de estoque, é muito importante para a gente não aumentar, né? Não aumentar demais a necessidade de capital de giro da empresa, né? E a empresa passar dificuldade por isso, né? Uma conta muito importante para a gente analisar o giro de estoque da empresa isso nós vamos ver quando a gente for fazer o exercício, é o percentual de pagamento a fornecedores dividido pelo recebimento. Esse percentual é fundamental a gente analisar mês a mês. E a tendência, né, o importante dele é analisar a tendência e que essa tendência seja controlada, né? Porque se esse percentual for aumentando gradativamente, aí é complicado, porque o giro do estoque não está bem administrado. Então, é fundamental a gente analisar esse percentual, pagamento a fornecedores dividido pelo recebimento, né? Todo mês nós temos que controlar muito bem esse percentual. Uma outra causa, distribuição de lucros excessiva ou retiradas prolabores acima da capacidade da empresa. Às vezes, isso compromete, né? Quando é excessivo, tanto a distribuição de lucro quanto o prolabore, isso pode comprometer muito a necessidade de capital de giro da empresa. Então, essas políticas de definição de distribuição de lucro e de prolabore têm que ser feitas com a análise do fluxo de caixa, né? Porque senão vai acabar comprometendo aí a necessidade de capital de giro da empresa e a empresa pode ficar inviabilizada por causa disso. E isso aí é muito comum de acontecer, nós temos que ficar atento a isso. Bom, uma outra causa são, né, os altos custos financeiros em função da falta de planejamento, né? Às vezes, vai fazer um investimento sem planejamento, vai fazer uma distribuição de lucro, né? Às vezes, por exemplo, vai fazer uma compra maior de matéria-prima para aproveitar descontos. E se isso é feito sem planejamento, isso vai gerar altos custos financeiros, vai contribuir muito com o aumento da necessidade de capital de giro da empresa. E isso fica muito complicado. Isso nós temos que evitar. Então, todas as análises passam, né, pelo fluxo de caixa da empresa. Todas as decisões financeiras têm que ser à luz do fluxo de caixa da empresa. Bom, essa aula é isso aí. Depois nós vamos para a nossa próxima aula, que nós vamos cuidar do equilíbrio financeiro da empresa. Até lá.